Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus, teu nome é tudo. Olá, paz do Senhor, para você que está aí mais um dia assistindo a esse podcast Bolsa de Mulher. Nós estamos aqui com o time completo para trazer mais um assunto para vocês. E antes de eu contar qual é o assunto, para a gente fazer um mistério, eu quero te pedir para já curtir esse vídeo. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de comentar também, daí ou a tua sugestão, ou compartilhar algo que o Senhor falou contigo enquanto tu escutava o podcast, né? Deixar aí tuas ideias e compartilhar também. Manda para as amigas, vai lá pro WhatsApp, manda para todo mundo, coloca nas tuas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E nessas últimas semanas a gente teve vários dos nossos vídeos foram de sugestões, e esse daqui foi uma sugestão de uma pessoa que veio até mim e falou dessa questão, né? Porque a gente vive num mundo onde, é claro, nem todas as pessoas são cristãs. Então, muitas vezes a gente está numa situação com pessoas, talvez tu vê ali alguém que está passando por uma situação e tu sabe que Jesus é a resposta e tu fica pensando, mas como é que eu vou abordar agora essa pessoa? Como é que eu falo para ela isso, né? Como é que eu evangelizo? Então, a gente quer conversar um pouco sobre evangelização, evangelismo, que, em primeiro lugar, é um papel de todo cristão. Evangelismo não é só o pastor que faz, não é só a líder do círculo de oração que faz, né? Jesus falou para todo mundo que era ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a evangelização é algo que é responsabilidade de todo cristão. E todo mundo aqui, com certeza, já teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Tu tá num Uber, tu tá na manicure, tu tá no teu trabalho, tu tá na faculdade. E muitas vezes as pessoas, eu espero que elas saibam, em primeiro lugar, que tu é cristão, né? Para começar por aí, porque às vezes tem uns que se escondem. Agente secreto do reino. Mas então, às vezes as pessoas até sabem que tu é cristão, às vezes até elas mesmas vêm até nós e fazem um comentário, querem perguntar, querem saber, até espiritualmente falando, quando estão perto de ti, se sentem bem, né, por tu ter o Espírito Santo, mas muitas vezes as pessoas têm medo por não saber como falar. Mas como é que eu falo de Jesus para essa pessoa? Mas como é que eu começo? Mas daí às vezes eu esqueço o versículo bíblico e fica muitas vezes com vários medos e acaba se travando nesse momento. E a gente escolheu também falar sobre esse assunto porque a gente sabe da urgência também da evangelização. Inclusive, semanas atrás teve a primeira evangelização ali com a UFADA, junto com o pessoal da Almada. Então, da gente ter essa noção de que existe sim uma urgência, nós precisamos falar de Jesus, né? Se você crê que Jesus está voltando, então isso também tem que estar queimando no seu coração, né? Quantas de nós talvez temos até dentro de casa ou dentro da família pessoas que ainda não aceitaram o Senhor, e às vezes também tem dificuldade por ser alguém da família e fica pensando, poxa vida, e agora? Como é que eu falo? Às vezes tem pessoas que vêm com muita ânsia, assim, vêm com muita força e tal. Não, porque Jesus, é porque tu precisa de Jesus. E a outra pessoa acaba se assustando, né? Então, a gente está aqui com duas mulheres experientes que muito evangelismo já fizeram, né? Sim. Então, o que vocês têm a acrescentar, assim, e falar? Porque a gente sabe que, nesse momento, o Espírito Santo ajuda também, né? Sim, isso é verdade. Até assim, porque, Carol, vocês que estão nos assistindo, né? Já o ano passado Deus tinha colocado no meu coração um projeto, que é o projeto Aconchego, né? Que é o projeto Abrace, né? Esteja junto, esteja próximo. E fizemos o nosso evangelismo agora em março, na praça.
né? No Dia Internacional da Mulher, do dia 8, fomos para a praça e fizemos um trabalho junto. A Alfara, então, chamou para estar junto o Departamento de Evangelismo e a Almada também, né? Os jovens para estar junto. Foi uma bênção, foi muito bom, porque eu digo assim, nada melhor do que você ter estratégias para falar do amor de Cristo. E quando eu pensei só um pouquinho, o Dia Internacional da Mulher, as mulheres precisam saber que Deus tem um propósito na vida delas, né? Que Jesus ama elas. E a gente fez um cartão bem bacana, né, Josi? Sobre o Dia Internacional da Mulher. Junto foi um folheto, né? Conheça a Jesus. Junto também com uma garrafinha d'água. Aquele dia estava muito quente, sábado estava muito quente. E a bênção é que as irmãs, os jovens que iam evangelizando, quando eles retornavam, eles diziam, felizes, a gente entrava nos lugares, as pessoas diziam, me dá um abraço. Eu quero um abraço, pode me dar um abraço? Né? E pessoas que chegavam lá pedindo oração, várias pessoas chegaram lá e nós fomos orar por aquelas pessoas também, outras pediram para nós colocarmos no caderno de oração para estarmos orando por elas, né? Então eu acredito que Deus nos dá estratégias, sabe, gente? De como falar de Cristo para as pessoas utilizando estratégias que Deus nos dá. O próprio Jesus se utilizava de estratégias, né? Ele usava a dracma, ele usava a ovelha, ele usava o tempo, ele usava situações do cotidiano para falar do amor do Senhor, né? E Deus nos dá oportunidades. Eu sempre digo para as irmãs, né? Quando você está no supermercado, está na farmácia, está no ônibus, em trabalho, enfim, normalmente alguém sendo do meu lado começa, ai, como está quente, ai, porque esse tempo, ai, não, porque a tragédia da enchente, enfim, assuntos muitas vezes que se abre um leque para você falar do amor de Deus, falar do Senhor Jesus. Então o Senhor vai nos dando essa estratégia da evangelização, de falar do amor de Deus, porque a gente sabe que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima, que se faz necessário, né, falarmos do amor de Deus, né? Então Deus vai nos dando essas estratégias de como chegar nas pessoas e falar do Evangelho. Por isso que é importante a sensibilidade do Espírito Santo, né? Porque o evangelismo ele precisa estar contextualizado com o mundo no momento. Por exemplo, há anos atrás, a forma de evangelização era diferente e dava certo. E a igreja precisa ir se inserindo nos ambientes. Quer ver hoje? Uma grande arma que nós temos de evangelização é a mídia. Né? A gente tem casos de pessoas que vieram por conta da internet, que viram um vídeo, viram o cartazinho ali do evento e pá, eu olhei... senti vontade de ir, vim. Hoje tem pessoas que servem a Jesus hoje aqui na nossa igreja que foram alcançadas através da mídia. Então a gente tem muitas e aqui ficou bem claro as duas diferenças, né, do evangelismo. Tem o evangelismo da igreja, da qual tu tá inserida, que a igreja que é viva, ela evangeliza, né? No todo. Então ela vai usar os departamentos, vai usar né, lá nas congregações, e aí Deus vai dando estratégias diferentes, porque, por exemplo, tem congregações que são localizadas em que a parte social é mais vulnerável. Então, uma grande arma de evangelização é o quê? Faz um cachorro-quente para as crianças, faz varal solidário, tu atrai o povo e tu dá o que eles precisam, mas o principal, que é Jesus. E ali é um grande evangelismo. Agora, tem lugares, bairros, que não é a parte social. Aí tu precisa ter outra estratégia. Aí daqui a pouco, que nem nós tivemos uma viagem missionária há alguns dias, e a pastora lá da Argentina estava me dizendo que eles, para evangelizar no centro, eles pensaram, como é que a gente vai fazer para evangelizar aqui? Eles queriam de alguma forma. Eles pegaram e fizeram aqueles cartazes bonitos e fizeram uma encenação. Pegaram alguém e botaram que era Jesus Cristo com uma cruz e ficaram ali só fazendo aquilo. Então, assim, como era um lugar de muito movimento de carros, não tinha muito como entregar panfletos. Então, o que eles fizeram? Fizeram algo que as pessoas olhavam e quando viram, tinha um monte de gente que parou os carros para ir ali olhar. Então, eu acredito que quando a gente está sensível e tem o desejo no coração de fazer, o Espírito Santo ele vai te dando as armas, as estratégias. Se a irmã Feliz falou, no Dia da Mulher, vamos lá, vamos de tal jeito. Daqui a pouco, tu viu que precisa fazer de outra forma, que nem ano passado, os jovens fizeram evangelismo no Enem.
Uma grande. Sim. Tu chega lá dando uma água com uma barrinha de cereal, mas tem um recadinho ali diferente. E através dali teve jovens que entraram nas redes sociais, da UMADA, começaram a acompanhar o trabalho, mandavam mensagem. Então, Deus vai dando direcionamentos. E tem a questão também da nosso ID pessoal, né? Que é uma chamada universal que todo crente recebeu. E o crente que não exerce esse chamado, ele tá com uma falha no seu... Porque sempre vai ter uma oportunidade de evangelizar, sempre. sim. No teu trabalho, aonde tu passar, tu vai ter. E aí, como? Também não existe um método. E a gente erra muito se a gente pensar ou determinar, faz desse jeito que vai dar certo. Não, porque as pessoas vão reagir diferente também. Então, tem pessoas, a irmã Felícia falou algo muito importante aqui. Nós deixarmos portas abertas para uma evangelização, porque talvez não vai ser na primeira conversa que tu já vai conseguir falar. Mas quando tu consegue acessar, que às vezes tem vizinho que é distante, se tu nunca conversar com ele, tu não vai ter um acesso. Daí tu nunca fala, aí do nada chega ali, Jesus te ama. Mas tu nem bom dia me dá. Como assim? Então, os relacionamentos, eles facilitam a evangelização. Então, lá no teu ambiente de trabalho, claro, o primeiro forma de evangelizar é o teu testemunho pessoal. Fala muito sobre Cristo, né? Tem alguém, eu não lembro quem, famoso, que falou que talvez a tua vida vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Não lembro quem que falou essa frase. E não sei se é bem mais ou menos isso, mas... O conteúdo é mais ou menos isso, né? Talvez tua vida vai pregar Jesus para alguém sem tu falar. Talvez tu não vai ter oportunidade, mas tu precisa estar posicionado, tendo uma vida de cristão, para que a luz de Cristo brilhe em ti através das tuas atitudes. Opa, eu tô vendo que todo mundo tá na malandragem, aquele ali não tá. Pô, todo mundo só reclama e tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, sempre tem um abraço, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre... Então, o nosso testemunho pessoal já é uma importante ferramenta que pode ser um instrumento de Jesus. E aí, diante disso, eu acredito que assim, eu, sempre oro para o Espírito Santo me dar oportunidades, essa é a oração que eu faço. Jesus me dá oportunidade de falar. E quando eu tiver a oportunidade, me dá a sabedoria do que falar. Sim. E quando eu tiver a sabedoria, o principal, que eu tenha a autoridade, que o teu Espírito Santo me direcione. E a palavra diz, né? O Espírito Santo vos fará lembrar. Então, a gente acha que precisa ter todo um aparato para evangelizar. Não, tu precisa estar crentezinho, fiel e preparado. Vai vir a situação, eu vou fazer, eu vou falar. Ou talvez vai ser com uma atitude tua que a porta vai se abrir e tu vai poder falar do amor de Cristo. Então, eu, por exemplo, na minha vida prática, eu já tive situações lá no meu trabalho, por exemplo, de colegas que foram muito resistentes. E a forma com que eu consegui foi entrando por determinados assuntos, fui indo, pum, até que chegou no ponto que consegui falar de Jesus. Tem outros que foi diferente, chegaram e pode orar por mim? Posso, mas depois de eu orar, vou te falar umas coisinhas também. Aí, entendeu? Oro, mas eu vou falar também. Sim. Então, nunca vai ter, assim, uma regra, faz desse jeito, vai que vai dar certo. Sim. Esteja sensível que o Espírito Santo vai direcionar. Eu acho que esse é tanto pessoal quanto para a igreja, né? Quanto pro... Com certeza. São várias questões, né? Acho que a primeira é até tu não desistir. Porque às vezes é exatamente o que eu já estava falando. Tu vai, a pessoa talvez te faz cara feia, é grossa. Mas não para ali, no sentido de não que tu vá brigar com ela e forçar ela a ouvir, não isso. Mas de repente tu dá um tempo, vai criando esse relacionamento. Ou então... essa não quer ouvir, mas talvez outras querem, né? Então, a gente vê na Bíblia, né? Nem todo mundo aceitou o que Jesus falava. Alguém ouvia, alguém vinha e virava discípulo. Outros ouviam e não queriam. O jovem rico fez uma pergunta, não gostou da resposta e foi embora. Mas isso não parou Jesus de fazer o que ele tinha que fazer, ou os discípulos de depois continuarem. Ou olha tudo o que aconteceu com os discípulos. A gente sabe hoje em dia, com as mídias sociais também, o outro lado que às vezes é de uma certa crítica, de uma certa perseguição, mas bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, né? Verdade. E o mundo, ele não tá nem aí. Eles propagam o que eles pensam, eles falam, eles pregam o que eles querem e eles arrecadam pessoas. A gente, nós temos o Espírito Santo e é a nossa mensagem, sim, que é a verdade. Então, a gente tem que ter
essa, talvez, cara de pau, né? Deixar a nossa vergonha, deixar Ousadia, a nossa né? reputação Isso e dizer, isso não é sobre mim. É sobre a mensagem que eu tenho. Se ali tiver um solo fértil, a semente vai cair. Exato. E amém. Ou se a pessoa não quiser, amém E a gente também. precisa ter também o entendimento que o nosso papel não é convencer, nem Verdade. transformar, nem salvar. Sim. O Espírito Santo é que faz a obra. Só que ele vai fazer através de alguém. Então, o meu papel é só falar. Eu não preciso me preocupar se eu vou falar muito bem, se eu vou ter, o versículo, se eu tenho a Bíblia de cor na minha cabeça. Não, eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso falar. O Espírito Santo é que vai agir à medida que aquela pessoa também der crédito ou não. Se ela fechar o coração, né? Sim. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, vai ser uma escolha dela. Mas, vai ter, como tu disse, vai ter pessoas que não vão aceitar, não vão querer. Amém? Isso não pode me desanimar. Porque do sangue dela, eu tô livre, não é isso que Paulo fala? Sim, com certeza. Eu não vou prestar conta diante do sangue daquelas. Mas aqueles que passaram por mim, e eu tive a oportunidade, e eu não falei, vai chegar um dia que eu vou precisar prestar conta diante de Deus. Dessas pessoas que poderiam ter ouvido Cristo através de mim e não ouviram. Então, eu não preciso me preocupar com o resultado. Isso não é papel meu. Isso. Né? A irmã Felícia não precisa se preocupar se quando vir o evangelismo ali, se vai vir. Pode não vir nenhuma alma aqui, irmã Felícia. Sim. Mas aquelas irmãs que estavam lá, vocês todos envolvidos, a igreja, Sim. diante das almas que receberam o papel, que ouviram a mensagem, que leram. Do sangue deles nós estamos livres. Com então certeza. esse entendimento a igreja precisa ter, porque às vezes a gente se preocupa, mas a gente entregou tanto folheto, trabalhei tanto, não veio ninguém. Não é por vir alguém. Claro que a gente se alegra Sim. quando a gente vê o resultado ali na hora. Sim. Mas sabe que tem um testemunho que eu ouvi há muitos anos numa congregação que nós estávamos, de um rapaz que ele um dia estava na rua e entregaram um folheto para ele. E ele pegou aquele folheto e guardou, eu não lembro se foi numa carteira, alguma coisa assim. Ele pegou aquele papel, ele não quis amassar para não ser mal educado. Sabe, vou botar aqui em casa, eu boto fora. Ele nem leu. E deixou aquele bilhete lá. Muitos anos se passaram e um dia ele estava no quarto a ponto de tirar a vida. Assim, desesperado diante da circunstância. E do nada ele se lembrou daquele papel. E ele começou a procurar, até que ele achou aquele folheto. E ali, naquele folheto, o Espírito Santo pegou o coração dele e ele chorou, procurou aquela igreja que tinha ali o carimbinho com o endereço. Tantos anos depois, mas a semente foi lançada. Sim, não é o que fala, lança o teu pão sobre as águas. Sim. O que vai acontecer depois, isso aí é com Deus. Uma semente tanto tempo ficou lá, escondidinha, parecia que não ia dar em nada. E um dia deu resultado. Então, assim, Deus tem os seus meios de trabalhar. Poxa, tem pessoas que chegam à igreja das formas mais inusitadas, né? O filho que veio na escolinha infantil por conta de uma ação social que foi feita, aí aquela criança veio, aí um dia teve uma apresentação de Dia das Mães, a mãe veio, sentiu a presença. Então, assim, a gente tem que estar muito aberto, porque às vezes a gente quer colocar métodos na forma que Deus vai salvar. Não, Deus só salva se nós entregar um folheto. Deus só salva se nós fazermos. Não! Deus vai usar quem estiver pronto a hora que for. Então, a gente que tem que estar muito sensível, assim, e não escolher lugar. Nem tu disse, pode ser dentro do Uber. As pessoas estão tão desesperadas, né? Que nem uma Feliz falou, as pessoas pedindo um abraço. Quando a gente fez ano passado um evangelismo no Finados, que a igreja fez evangelismo, nós fomos para frente de um dos cemitérios com os jovens. E aí a gente pensa, né? Como vai ser? Nós vamos ter que só estar indo atrás. E nós fazíamos isso. Nós íamos, entregava e tal. Quantos vinham até ali? Sabe? Desesperados pedindo oração. Eu sou desviado. Eu já ia quando criança na escolinha. Então, assim, as almas, elas estão clamando para que Cristo seja manifestado. E às vezes a gente é que está se encolhendo, né? Porque acha que Jesus só vai salvar aqui dentro na hora do convite, quando alguém for até a frente do altar. Ou, vamos escolher o melhor momento, né? Tem que ser algo muito pensado, planejado, mas às vezes a pessoa tá ali do teu lado, tá precisando e tu não tá percebendo, né? Exatamente. Muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram, meu filho, mas eu tenho medo, e se a pessoa me fizer uma pergunta, eu não souber responder, né? Ou se eu falar alguma coisa, a pessoa vier rebater, enfim, né?
Mas eu digo assim, ó, Deus, né? Se você lê a palavra, se você ora, se você tem experiência com o Senhor, né? O Senhor vai te dar, o Espírito Santo vai te dar a resposta que você tem que falar para aquela pessoa, né? Daquilo que ela está precisando. Porque a gente sabe que as pessoas estão muito sedentas, né? Muito sensibilizadas, muitas situações solitárias também. Quantas pessoas estão esperando, né? Por uma palavra, né? Tu não sabe como é que aquela pessoa que sentou do teu lado no ônibus ela tá, né? De repente ela vai falar alguma coisa e você tem que pegar aquilo e falar do amor de Deus, falar do amor do Senhor, né? Falar sobre o Cristo que está vivo, né? Então eu acho que assim, ó, as estratégias Deus nos dá, mas também tem aquele evangelismo que vai acontecer quando você menos espera. Tá lá no supermercado, né? A pessoa às vezes está reclamando de uma situação, né? Eu tive uma situação uma vez bem interessante. Eu estava numa loja e tem aqueles cordões, né? Que separam as pessoas para no caixa. Estou esperando. E tinha uma criança que não parava com aquilo. E não parava, mas a criança estava cansada de ficar na fila, não aguentava mais com a criança. Se a gente que é adulto fica olhando para o relógio, ai meu Deus do céu, né? Porque não aguento mais essa fila, né? Enfim, aí a mãe pegou e deu uma, sabe, na criança, porque não sei o que, e começou a dizer umas coisas meio assim. Aí eu respirei, disse, Jesus, eu falo ou não falo? Será que eu vou apanhar? Mas tudo bem. Eu olhei bem para ela e disse assim, eu posso lhe dizer uma coisa? Ela ficou, pode. Tem mães que gostariam do seu filho estar fazendo o que a sua filha está fazendo, mas estão no hospital, rezando, orando pelos seus filhos que estão morrendo numa cama. Ela ficou me olhando, assim, ela parou e arregalou, acho que ela ficou sem o que me dizer. Ela tomou aquele choque, assim, disse para ela, agradeça a Deus porque a sua filha tem saúde, né? Se nós adultos não temos paciência de ficar numa fila, quanto mais ela, né? A criança deve ter uns 4, 5 anos, mas não aguentava mais aquela fila, né? E ela ficou, me olhou e disse, a senhora tem razão. Né? Eu digo assim, eu falei algo para ela, né? Como dizendo assim, olha, né? Deus te deu uma filha saudável, ela está sem paciência, assim como eu estou sem paciência. Quem está último da fila está xingando o caixa, xingando todo mundo, porque a fila não anda, né? Então, de repente... claro que veio no meu coração, essa mulher pode me dar um xingão, o que tem a ver com isso, né? Filha, não é tua, né? Mas eu digo assim, Deus me dá uma palavra, eu preciso dizer alguma coisa para essa mulher, porque o que ela estava dizendo para aquela criança, né? Era coisa assim pesada, né? E naquele momento eu disse para ela, tem muitas mães em hospitais orando e rezando e pedindo pela vida do filho, né? E tu está com a tua filha aí saudável, agradeça a Deus pela filha que Deus te deu. Né? E ali, é claro, depois a fila andou, eu fui embora e tal, e eu fiquei pedindo a Deus, Deus, abre o coração dessa mulher, que ela entenda que a filha dela é um projeto de Deus, né? Tem saúde, né? Que ela tenha mais cuidado as próximas vezes de o que ela vai falar para a filha, né? Então, assim, o que aconteceu depois disso eu não sei, Deus o sabe, a eternidade vai dizer, mas eu espero que aquilo sobre Deus na vida da filha tenha ficado plantado no coração dela em algum momento, isso tenha vindo à tona para ela, né? Aproveitar as oportunidades, né? E é por isso, porque a gente não sabe, né, o que as pessoas estão passando. Às vezes tem uma pessoa que tu vê que está sempre estressada e em vez de tu ficar estressada junto ou murmurar junto, tu para e pensa assim, poxa, de repente ela está passando por algo em casa e ela está cansada, então a única coisa que ela consegue fazer é reclamar. Às vezes no trânsito, né, a gente vê que é um lugar de tanta, às vezes, violência, assim, tá todo mundo estressado. Mas daqui a pouco tu não sabe o que está se passando com aquela pessoa. Então, quando alguém está reclamando muito, às vezes está murmurando, não entra junto. Mas pelo contrário, ali pode ser um momento de virar esse jogo, assim, de virar esse papo, aberta, assim. Né? Não, mas espera aí, e dar um outro olhar para essa pessoa, porque talvez é isso que ela precisa. É alguém que venha para, sabe, acalmar, sabe, baixar a bola, ir tranquilo. E outra coisa que eu estava pensando e estava lembrando uma das maiores evangelistas da Bíblia é a mulher samaritana, porque é através do testemunho dela, ela conhece Jesus faz tudo aquilo com ela, e o que ela faz? Ela sai correndo para contar para todo mundo. E o que ela conta? Ela não vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, ela vai falar do que Jesus tinha feito na vida dela. Então, testemunho é algo que todo mundo tem. Sim. Também, né? Algo que todo mundo tem.
E algo que a Josi estava falando sobre as mídias. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de postar. Sim. Ou postar alguma coisa, ou postar falando. Às vezes as pessoas têm vergonha, tipo, o que vão pensar? Mas hoje as mídias, o teu Instagram, o teu Facebook, o teu WhatsApp, ali é um lugar para tu colocar um versículo, botar um trecho de um livro que tu tá lendo, ou de repente tu pegar e falar. Realmente, assim, por isso que eu disse antes, né? Deixar a vergonha de lado, a reputação de lado e dizer, olha, eu tenho dificuldade, mas eu quero contar essa história, eu quero, ou algo na pregação que me chamou a atenção, uma reflexão que eu fiz no meu devocional, ou um testemunho pessoal que tu te sinta à vontade, mas de realmente que as redes sociais fiquem assim, cheio de crente falando coisa boa. Porque quantas vezes tu vai para a rede social e o que é? Daí é a notícia ruim da corrupção, é a notícia da chuva, é a notícia de um monte de coisa ruim que acontece. E como é bom quando tu entra na rede social e alguém postou lá sobre um livro que leu, que foi uma bênção, ou alguém que coloca lá, agora ainda tá bombando os vídeos do Congresso da Almada e tudo mais. E a gente passa tempo no celular. Todo mundo hoje passa muito tempo no celular. Então é ali que a gente também tem que ir. E, de novo, isso não é só para quem tem 1 milhão de seguidores. Que tu tenha 10 seguidores. Que aquilo ali sirva... Então, para tu colocar algo que vai edificar, né? Claro. A gente às vezes fica também esperando, não, quando eu estiver em tal nível, não, daí eu vou fazer. Mas não é assim. A mulher samaritana estava com a vida toda errada, mas no momento que ela encontrou Jesus, ali ela já pegou e falou, nossa, eu preciso contar o que aconteceu. Sabe, aquela cidade inteira se converte. Então, acho que eu, pelo menos, particularmente, eu gosto muito quando eu vejo nas redes sociais as pessoas colocando coisas que realmente edificam. Porque ali é um lugar que hoje todo mundo passa tempo ali. Então, que realmente seja, pelo menos, para nossa edificação, né? É verdade. Ali é um campo de um alcance muito grande, né? Se a gente aprender a usar, é uma importante arma de evangelização também. Então, às vezes, tem pessoas que talvez não trabalham fora, não encontram tantas pessoas assim durante o dia para que possam influenciar, que possam evangelizar. E, às vezes, está usando a rede social só para postar ali, né? Ostentar um restaurante que foi, um lugar que foi. Uma viagem, não que isso não seja... Não é um problema. Mas talvez tenha uma grande ferramenta na tua mão que tu tá deixando de usar em favor do reino, né? E já aconteceu, assim, de eu tá precisando, assim, sabe, de uma palavra, alguma coisa, e do nada, sabe, um versículo ou um trecho de um hino, como tu falou, algo que nitidamente tu vê que o Espírito Santo tá te fortalecendo ali, naquele momento, sabe? Então, a gente não pode menosprezar o poder que a rede social tem se usada em favor do reino. Então, como eu falei lá no começo, teve vidas que foram alcançadas que hoje estão aí, e eu tenho certeza que isso não é um caso isolado de Alvorada. Muitas pessoas, a gente sabe, que vieram para Cristo, né? A gente... Comentei isso até num outro podcast, que eu vi o testemunho de um pastor que chamou o rapaz para testemunhar que ele estava com a corda no pescoço para se enforcar. E ele abriu o celular naquele momento e viu um vídeo daquela determinada igreja, e ali Jesus falou com ele não se matou, pelo contrário, encontrou Jesus e teve a vida transformada. Mas o celular é do diabo? Ia dizer, não! Dependendo da forma que tu usa, ele é. Ele é uma grande ferramenta na mão do Kinka, que nem dizia minha avó, Kinka. Mas se bem utilizado no reino de Deus, é uma flecha. Um alcance que às vezes nossos olhos não vão alcançar. E vai indo. E até ficar uma dica, de repente, ok, você tem vergonha de fazer um vídeo, então vai compartilhando os da igreja, de outros, né? Exato. Vai compartilhar. Tu viu ali, às vezes tem um trechinho de uma pregação, de um hino, um convite, alguma postagem, assim, tu vai lá e só compartilha. E é o que a gente estava falando, e talvez seja o principal, né? Essa obra, ela não é nossa. A gente só tem que estar disponível e entender que essa responsabilidade também é nossa de propagar, né? Então, se você ainda fica se sentindo um pouco receosa de como evangelizar, eu espero que esse programa tenha te edificado e te dado essas ideias, esses insights. Seja numa postagem no Instagram, de se juntar nos evangelismos programados pela igreja e de realmente colocar isso em oração aí, para quando tu estiver no teu trabalho, na aula, estiver pela rua, onde tu estiver,
que aquele possa ser um momento em que tu vai compartilhar sobre Jesus para alguém. E é isso. Vamos esperar o seu comentário. Talvez você tenha aí alguma história de algum momento que Deus abriu uma oportunidade de evangelizar, ou alguma estratégia que Deus já te deu. Nos ajuda aí com o teu comentário também. A gente gosta bastante dessa troca. E compartilha. Compartilha aí com os teus amigos, com as pessoas próximas, para que cada vez mais a gente possa se unir, porque realmente, né, nós precisamos estar falando de Jesus. Já deu de falar de notícia ruim. A gente precisa realmente propagar a melhor notícia do mundo aquilo, é Jesus. que é aquilo que dá vida, né? Então a gente te espera até a próxima e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Feito. Feito o carreto. Tá feito o carreto.